Livro de Efésios, capítulo 5. Hoje é a terceira ou o terceiro dia desse mês, dessa série de mensagens que nós estamos nesse mês, sobre de volta ao primeiro amor. A primeira semana nós falamos que para voltar ao primeiro amor precisamos nos voltar a nos relacionar com o Pai. E hoje nós iniciamos essa semana, nós vamos falar sobre voltar ao primeiro amor é também voltar a se apaixonar pela igreja. Você sabe por que nós vamos ler em Efésios? Porque o único texto da Bíblia que fala sobre perder o primeiro amor é o texto de Apocalipse em uma carta para a igreja de Éfeso. Então significa que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Nós vamos ver aqui um dos motivos que possa ter levado essa igreja a perder o primeiro amor. Por favor, não se escandalize, a primeira impressão é que nada a ver com o que nós vamos ler relacionado ao tema. Você vai ver que, esmiuçando, Deus vai falar poderosamente e vai terminar de complementar o que ele acabou de iniciar a fazer aqui, através dos louvores e da palavra dele, amém? Efésios 5, versículo 22 diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e morreu por ela. Amém? Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos nessa noite, te entronizamos nesse lugar porque o Senhor é bom. O Senhor já falou através dos seus profetas, o Senhor manifestou a sua graça de cura nesse lugar, e nós cremos que agora o Senhor nos dará uma palavra de destino para nós voltarmos ao primeiro amor. E assim como começamos a nos relacionar com o Senhor, como foi ministrado semana passada, relacionamento de pai e filho que há muito tempo nós não vivíamos com o Senhor. Agora, nos dá, Senhor, o prazer e a alegria de nos relacionar com a sua igreja. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, fique à vontade, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dele. É muito difícil falar sobre voltar a amar uma coisa, amar uma situação que provavelmente muitos de vocês deixaram de amar por algum trauma. E todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, hoje nós vamos quebrar um tabu na sua mente e no seu coração. E eu preciso te dizer uma verdade que nunca te disseram. Mesmo que isso soe em primeiro momento aos seus ouvidos como uma heresia. Escute isso. Jesus não morreu por você. Jesus morreu pela igreja. E quando você para e Jesus não morreu por mim? Como assim não? Efésios 5, 25, nós terminamos o texto dizendo: como Cristo amou a igreja, morreu, se entregou por ela. Sabe o que isso significa? A resposta para muitos vazios... Apaga a luz, por favor, pastor. Não sei se vai ficar ruim no vídeo, se ficar, você me avisa que aí nós acendemos. Eu não sei se isso explica muito, talvez, do vazio que vocês estejam vivendo. Dá? Que vocês estejam vivendo alguns meses, alguns anos ou algumas décadas. Tem pessoas que já ficou refém. E não falo de sertralina, não falo de remédio para dormir.
mas ficou refém. Refém de alguma coisa que te paralisou lá atrás. E o fato de você ter se tornado refém fez você nunca ter a oportunidade de desfrutar de um amor de verdade. Então, todas as vezes que nós partimos para as ministrações voltadas à cura interior, libertação, tanto aqui no templo, quando nós alugamos uma chácara e fazemos um encontro com Deus, nós observamos que muitos choram horrores de lágrimas, porque nunca tiveram um abraço carinhoso de um pai, nunca tiveram um eu te amo de um filho sem estar ligado ao interesse, nunca tiveram uma companhia de amor pleno ao lado sem ser por comungação sexual. Nunca. Nunca desfrutaram de uma fé. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, senhoras e senhores. Quando foi que você fez a primeira vez uma coisa pela última vez? Quando foi que você olhou para a sua vida e falou, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz pela primeira vez? Faz tempo, né? Faz muito tempo, não faz? Isso daqui eu nunca tinha feito. Quando foi que você teve coragem? Eu não estou falando de sentar num restaurante tailandês e comer espetinho de barata. Não estou falando disso. Eu estou falando de fazer uma coisa que você nunca fez. Porque aquele que deixa de ser amado, aquele que deixa de sentir o que é amor, ele perde a expectativa, então o dia vira a noite fica cinza, e entramos numa bolha psicomática chamada dias cinzentos. É bem provável que alguns de vocês perderam o amor com relação à igreja, porque vocês nunca experimentaram um amor dentro de casa. E esse mesmo Efésios 5, 4 versículos para baixo, depois de falar que Cristo morreu pela igreja, o apóstolo Paulo ele diz assim, pois o marido que ama a sua esposa, ama o seu próprio corpo e cuida dele. Como Cristo amou o seu e cuidou pela igreja. Aquele que perde a percepção de amor, vai trabalhar com ramela nos olhos. Escovar os dentes, dias ímpares. Banho aos sábados. A gente fala isso como cultura, a gente dá risada. Não tomei banho hoje, não é sábado. E a gente acha engraçado isso. A gente vai perdendo amor. A gente faz comida com ódio. Ontem estávamos cansados devido a um dia missionário que tivemos em casa. Aí eu falei, vou comer o meu prato preferido. Vocês já ouviram falando aqui. Chamei meu discípulo, falei, Samuel, faça uma pipoca para o papai. E ele foi lá, e a pipoca dele, ninguém aqui faz igual. Ele é PhD, o cara é fera. E aí sabe o que ele fez? A pipoca. Mas para ele fazer pipoca, parecia que ele estava mexendo num torno mecânico, tirando o motor de carro. Pá! Pum! Ei! Oh! Eu falei, nossa, o que está acontecendo com o fogão, será? Ele está pulando junto com a pipoca. E ele não estava bravo, porque quando eu peço, ele faz. Mas sabe, irmãos, não que seja o caso dele, por favor. Mas sabe quando a vida está tão cinza que mete-lhe a bicuda no gato, ele voa lá no portão. O cachorro só vem lamber o seu pé, você olha para a cara dele e fala, e aí? Tudo fica ruim, nada tá bom. E aquele amor que você não desfruta em casa, você achou que você ia ter na igreja um dia, talvez porque um pastor te decepcionou, uma pessoa te entregou uma profecia que, na sua opinião, não era de Deus, ou alguém revelou algo que não aconteceu, ou alguém te maltratou, ou fizeram uma fofoca de você. Eu preciso te lembrar uma coisa, igrejas são pessoas, e pessoas são falhas. Como eu posso amar uma instituição
Eu vejo hoje, irmãos, as pessoas têm mais paixão em compartilhar os posts da Havan, por causa do velho da Havan, do que em compartilhar os posts da igreja. Porque a Havan é brasileira. Nós temos mais paixão pela marca, por um time de futebol, do que pela igreja. Não é um problema exclusivo da igreja, é um conceito do brasileiro. O brasileiro, segundo pesquisas recentes, nunca foi tão triste como tem sido. Nós somos conhecidos como o povo da alegria lá fora, o povo que só vive em festa. É o país que mais tem feriado, só para comemorar festa. Nunca tivemos uma onda tão grande de tristeza, assolação, depressão. E aí quando você tem uma desilusão na igreja, porque a igreja são feitas de pessoas, você acha que nunca mais vai conseguir dar certo. Você supera traição de relacionamento, você supera patrão que fala asneira para você, que você tem que receber. Você supera parente que faz fofoca de você lá na festa do Réveillon, mas você não supera um trauma da igreja. Aí, você coloca na sua cabeça assim, eu vou na igreja, mas eu vou... Não que sejam os irmãos do fundo aí, pelo amor de Deus, tá? Eu vou na igreja, mas eu vou me esconder lá atrás, eu não quero cumprimentar ninguém, não quero que o pastor me chame na frente, não quero compromisso, quero mais nada. Eu preciso te falar, esse texto aqui diz que Cristo é o cabeça da igreja. Opa, precisa entender uma coisa. Se Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o quê? O corpo. Aí eu vou te falar uma coisa. O Guilherme e a Giovana sempre, quando vão em casa, a gente sempre faz umas coisas de comer gostoso lá. Só que, vocês olham, o Guilherme é meu amigo, eu tenho essa liberdade de falar assim com ele. Você olha para o Guilherme e você fala, nossa, o Guilherme deve comer muito, hein? Olha lá o tamanho dele. Ó, eu tô no mesmo tamanho, tá? Ele é meu amigo. Aí o que eu penso? Vou chamar o Guilherme para ir em casa, mas eu vou falar assim, Guilherme, cara, vai só a sua canela e só o seu pé, não leva a sua boca não. Tem como? Não tem. Por um outro lado, o Michel também é meu amigo. Ele ainda não foi na minha casa nova. Mas quando ele ia lá na chácara, quando eu morava no mato, o Michel comia de chupar os dedos. E olha a vareta que ele é. Tenho essa liberdade de falar assim com ele, porque é meu amigo, tá bom? Então percebam vocês, não tem como sentar num banco, numa cadeira tão gostosa e bonita como essa, desfrutar de um culto, tentar ter uma comunhão com Deus, sem ter comunhão com o corpo. Não vai dar certo. Se você pegar o pedaço do seu dedo, na hora que você estiver entrando no culto, cortar ele, deixar ele lá no meio da rua, assistir o culto, sair para ir embora, você vai pegar ele e vai estar fedendo. Todo aquele que se afasta do corpo de Cristo, fede. E o que faz feder, pastor? O pecado. É por isso que quando nós tentamos nos erguer, e quem aqui já caiu, se afastou de Cristo, da igreja dele, sabe como é difícil voltar para a presença dele. Quando nós tentamos voltar, congregar, parece que todo mundo está olhando para a gente. Parece que tem gente apontando a gente. Parece que a palavra é só para a gente. Parece que tem alguém acusando a gente. Não é nada disso. É que quando você estava fora do corpo, os pecados se amontoaram em você 7 vezes mais. Agora você voltou. Esse texto, 6 versículos para baixo, diz que o marido que ama a esposa a santifica como a água santifica o homem através do batismo. Você sentou hoje aqui, você não vai sair a mesma pessoa, porque pelo menos você vai sair limpo pela palavra de Deus. Tudo que estava envolvendo o seu coração, tentando te dar um infarto espiritual, sabe? Pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado, transgressão, amargura, ressentimento, falta de perdão, tudo isso o Senhor colocou por terra. Depende de você agora. Falar, Senhor, eu quero me sujeitar ao Senhor. Mas entenda, o texto diz que a mulher, a esposa, tem que se sujeitar ao marido. É por isso que muitos de nós estamos vivendo uma cultura hoje na igreja de pessoas que não querem compromisso porque não querem se sujeitar mais a uma liderança. Ela tem dificuldade de se submeter em casa, ela tem dificuldade de se submeter no trabalho, então é óbvio que na igreja ela não vai se submeter a ninguém.
Ela não quer ajudar na porta, ela não quer ajudar na limpeza, ela não quer ajudar intercedendo, ela não quer ser missionário, não quer ser pastor, não quer tocar, não quer pregar, não quer nada, porque ela tem dificuldade de se submeter. Você sabe o que é submissão? É quando você pega a missão da sua vida e coloca abaixo de uma mais importante. Submissão. Qual é a nossa missão mais importante na vida? A sua missão, a minha missão, não importa. A nossa missão é, você conheceu Jesus, passou pelas águas, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batize os que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e faça discípulos de todas as nações. Esse é o seu plano de vida original. O resto, submissão. Mas é difícil de se submeter. É difícil de nós entendermos que Deus... Eu sei que nós temos um coração estrelado e nós queremos brilhar, né? A moçada aí do TikTok quer postar vídeo toda hora, quer brilhar, quer seguidor, e quer isso e quer aquilo. Eu estava tão feliz, eu estava falando hoje de manhã aqui na mesa Renovo, a nosso podcast de terça passada, nós quebramos o recorde da companhia lá que tem um estúdio que nós alugamos, da empresa, a agência de marketing. Eles já levaram, irmãos, aproximadamente 250 pessoas. Uma galerinha famosa. Pessoas, deputados, pessoas famosas. Nunca passaram de 65. Nós batemos 108. 108. Eu falando tudo errado. Entrevistando praticamente um Zé Ninguém, que é o coitado do meu amigo lá. Agora vejam só vocês, escute isso. Eu fiquei todo feliz e eu fiz um erro que talvez você faça. Eu fui pegar o telefone, entrei no YouTube, fui ver os podcasts que eu gosto. Fui ver a métrica deles. O maior do Brasil, que é o Inteligência Limitada, LTDA. Os caras têm 2 milhões por dia. Eu tive 108 em 15. E eu posso olhar e falar, Jesus, estou realizado, pode me levar. E Jesus fala, filho, tem uma avenida, tem 2 milhões, tem 1.880.000 ainda que está assistindo outro. Mas sabe qual que é o perigo da vida, irmãos? É nós começarmos a entrar nessa veia de comparação. Eu não quero me relacionar mais com a igreja, porque a igreja é tudo igual. Então o pastor que traiu a esposa dele lá no Popular Ipiranga é igual ao do Jaraguá, é igual ao do Meridota, é igual de todo mundo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se você for entrar nesse viés da sua vida, você vai entrar numa via perigosa, porque aí nenhum homem vai prestar e nenhuma mulher também. O dia que você passar na frente de uma igreja perfeita, não entre porque você vai estragar ela. Ela só é perfeita porque você ainda não está lá. Eles não te conhecem. Não existe, gente. Somos imperfeitos. Precisamos aprender a perdoar. Passar por cima. Hoje nós estamos falando sobre isso aqui, mas nós já pastoreamos uma igreja 7, 8 vezes maior do que essa. Em um dado momento, eu me lembro que na Cruzeiro do Sul, em um evento que nós fizemos, tinha gente brigando por causa que estavam cobrando eles do caderno do pastel que estava vendendo na frente da entrada da igreja. Pastor, tem que anunciar no púlpito que o irmão está devendo lá e não paga o pastel. Eu falei, vamos mandar para Pascoaloto, fazer a cobrança. Deixa a pessoa comer o pastel. O que a Bíblia diz? Se alguém vier roubar a sua capa, não impeça de levar a sua túnica. O que é um pastel perto de uma capa? Em um outro momento, a nossa cultura era disputa. Lembra? Quem é das antigas vai lembrar. Só na dança nós tínhamos quase 30 pessoas. Tínhamos que fazer escala para tocar, para cantar, para dançar, para pregar. Perdemos muita gente porque não tinha espaço para pregar, eles queriam pregar. Hoje não, hoje ninguém quer fazer nada. Ah, mas é tão gostoso ouvir o senhor pregar, pastor. Mas é gostoso ouvir vocês também.
Eu gosto de ver quando vocês vêm aqui na frente todo nervoso e cumprimentam os irmãos com as palmas do Senhor. Troca todas as palavras. É muito gratificante, porque é na pureza que Deus vai operando. Ninguém sabe mais do que ninguém aqui, gente. Nós temos 3 vargens limpas enormes para ganhar para Jesus. Temos a nova quinta da Bela Olinda, 750 casas construindo aqui em cima para ganhar para Jesus. O Jardim Ivone já não precisa se preocupar, porque a Zilda já está ganhando para Jesus. Gente, nós precisamos arregaçar as mangas, resolver os problemas que nós temos com a igreja e avançar. Se foi algum pastor que deu mancada com você, eu, em nome de todos os pastores, lhe peço perdão. Não sei o que ele aprontou, não sei o que ele fez, se foi algum padre, se foi um babalorixá, se foi alguma macumbeira, não sei. Peço desculpa pelo sacerdote. Mas vira a página e segue, meu. Não fica travado onde parou. Você sabe quem tinha um problema igual esse? Ana. Mas não a minha tia. Minha tia tem um problema. Mas com ele é um problema, sem ele, né? Como que é? Amor. Ruim com ele, pior sem ele. Vejam só vocês, 1 Samuel capítulo 1 diz a história de Ana, matriarca da geração de Jesus, hein? Foi gerando. A Ana, você sabe qual era o problema dela? Não era que ela era estéril. Ela era casada com Eucana. O nome do cara é Eucana, por favor, não confunda, Eucana não é mulher. Eucana era um homem, muito rico, muito bonito. Ele era casado com Ana. Qual que era o problema? Cultura do Oriente Médio até hoje pode ter várias mulheres. O Eucana foi lá e casou com Penina também. Penina e Ana cuidava da casa. A Penina engravidou várias vezes. Diz o texto em 1 Samuel, lê lá que é rapidinho, 10 versículos você mata essa história. Diz que todo ano Eucana pegava suas riquezas, e isso é uma tradição e obrigatório para quem é judeu, uma vez por ano tem que ir até a capital, entregar o seu sacrifício, pedindo perdão pelos pecados do ano todo, que é o dia da expiação, e oferecer ao Senhor a melhor oferta anual. Então Eucana pegou e ele ia todo ano, uma vez por ano, ele ia. Sabe o que está escrito que ninguém nunca pregou e você não vai achar no YouTube? É que a Penina tirava sarro de Ana, porque Ana era estéril. Só que Ana só se aborrecia no dia de subir ao templo uma vez por ano. O texto é claro. Ana esquecia todos os dias que ela era estéril. Ela só lembrava no dia que ela tinha que ir para a igreja. Então, toda vez que Eucana falava assim, amor, arrume as malas, porque semana que vem nós vamos para Jerusalém oferecer uma oferta em perdão dos pecados. A Ana falava, vou ter que ir na igreja de novo, orar para um Deus que não me engravida, e ainda ouvir o desaforo e a zoeira dessa doida aqui que vive com a gente, que é a Penina. Os traumas da Ana não era com o ventre cerrado, era do fato de ter que ir para a igreja, e o fato de ir para a igreja provocava a zombaria de uma rival. Então, se vocês forem olhar para a Bíblia, vários momentos, em vários lugares que a igreja é citada, o templo, a sinagoga, sempre tem um probleminha lá. Olha só, tinha um aleijado sentado na frente de uma porta. A porta era tão especial, tão rica, aquela igreja, era como as igrejas grandes dessa cidade. A igreja era tão top, que a porta da igreja tinha um nome. A igreja tinha um nome, a porta tinha um nome. A porta se chamava Formosa. Tinha um mendigo sentado lá, na frente da porta Formosa. Chegou Pedro e João. Ele pediu uma esmola para o Pedro e para o João. O que o Pedro e o João fez? Primeiro, quem é Pedro? O que Jesus disse para Pedro? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então quem é Pedro? Igreja. Quem é João? O discípulo amado. Então a igreja, tão bonita, pensa na catedral mais bonita de Bauru. Pensa na igreja evangélica mais chique de Bauru. Linda. Tudo perfeito. E não estava nada de errado lá.
Mas o mendigo não entrava, ele ficava numa porta chamada Formosa. Ele só queria uma esmola. Aí vem Pedro e João. Vem quem? A igreja e o amor. A igreja e o amor estão fora da igreja, que é bonita, que tem tudo, que tem uma porta que tem nome, mas que não consegue receber um mendigo. Aí a igreja e o amor passa pelo mendigo, olha para o mendigo e fala: eu não tenho ouro. É isso que a igreja é. Eu não tenho prata. É isso que a igreja é. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. É isso que a igreja é. A igreja não é para você entrar e sair prostrado. É para você entrar prostrado, se levantar e sair andando para a glória de Deus. O problema é que quando nós entramos como mendigo. Nós queremos uma esmola, porque nós achamos que nós sabemos o que nós precisamos. Aí vem Jesus, quebra as nossas pernas e fala: o que eu tenho para você não é o que você quer, mas é melhor. Quantos querem receber isso de Jesus hoje? Ele nos surpreende. Ele nos pega no colo. Ele nos trata como filho. E tudo que ele pede para nós é que nós permanecemos. João 17, antes de entrarem no Getsemane e prendê-lo para ser crucificado, ele dobra o joelho e ora por 3 situações. Primeiro, ele ora pelo mundo. Segundo, ele ora pelos discípulos. Terceiro, ele ora por nós. Ele diz assim na oração: Pai, nenhum dos que o Senhor me deu eu perdi, exceto aquele que é o da perdição. Eu oro para que eles sejam um, como eu e você somos um. Então o que era para acontecer hoje aqui no final do culto? Hoje era para acontecer o seguinte: era para a gente acabar o culto aqui e todo mundo ir lá na casa do Guilherme comer o bolo que ele sabe fazer. E a gente ser um lá no Nova Esperança. Sabe, irmãos, é nós nos importarmos. Tá tudo bem, você passou o Natal, tá vivo. E aí, como que você ficou? Passou sozinho? Não passou? Tô nem aí. O pessoal quer saber como eu tô, entra no meu status. Não é assim, irmãos. Nós temos que ser um. Porque quando Jesus voltar, e ele está chegando, ele não vai vir te buscar. Ele vai vir buscar a igreja, chamada noiva, para a primeira... Sabe qual que é o primeiro evento do céu? Apocalipse 9, as bodas do Cordeiro. A santa ceia do casamento real. E aí está escrito que quando João viu isso acontecendo, quando abriu-se o céu e a noiva entrou, que somos nós, lavados e revestidos no sangue do Cordeiro, os anjos começaram a olhar um para o outro e falar: ela é linda. Falando de vocês, de nós. Ela é linda. Aí você olha para você fala: meu Deus, minha cara parece um muro rebocado. Eu não valho mais nada. Para que eu vou fazer caminhada? Eu vou morrer mesmo um dia. Olha o pensamento. Aí se você não cuida do corpo, que é o templo do Espírito, por que o Espírito vai ficar aí? Você nunca vai conseguir cuidar bem de ninguém, porque você não se ama. Amar o próximo como a si mesmo. Eu termino essa mensagem dizendo a vocês: eu tenho poucas lembranças, mas eu tenho. Você precisa entender que quando você decide se relacionar com Jesus sendo igreja, a primeira coisa que vai acontecer é você ser perseguido. Quando Paulo caiu do cavalo, a caminho de Damasco, no livro de Atos, Jesus apareceu para ele, e vocês lembram o que Jesus falou para ele? Saulo, Saulo, por que me... Mas Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos para matar. Mas Jesus aparece e fala: por que você me
persegue. Sabe por quê? Todos aqueles que perseguem aqueles que se relacionam como igreja perseguem Jesus. Então não é você que vai dar satisfação. Porque eu não sei vocês, mas se alguém falar algumas asneiras para minha esposa, ele vai ter que se ver comigo. Quando eu mudei na rua nova em que eu estou, eu me lembro que teve um probleminha lá de gestão de transição, digamos, um termo bonito. Aí uma pessoa foi lá e ficou brava com meu filho. Eu puxei nas câmeras primeiro para ver se ele não tinha feito nada. Eu falei, ele não fez nada. Aí eu fui lá na casa da pessoa, bati no portão, falei, e aí? Não, então peço desculpa, foi um mal entendido. Então tá bom, peço desculpa também de vir aqui, bater na sua casa. Tá tudo certo. Hoje todo mundo brinca junto, não tem nenhum problema. Mas mexeu com o filho? Mexeu com quem? Os pais. Agora, se nem o que acontece com as pessoas que você ama te faz ser... Você ficou tão indiferente que nem isso te abala mais, então você perdeu o amor na vida, você perdeu o amor próprio, você perdeu o amor no próximo, você perdeu o amor geral. Você precisa voltar ao primeiro amor lá na essência do ágape. O ágape, que é quando você para no semáforo, dá R$2 pro cara lá e não pergunta se ele vai fumar, se ele vai cheirar, se ele vai beber aquilo. Você dá porque você é discípulo de Jesus e naquele dia você pode dar. Tudo bem se você também não puder dar, um dia você vai poder. Um dia Deus vai te tirar da posição de abençoado para ser um abençoador. Sabe, irmãos, eu tenho poucas lembranças, mas as poucas lembranças que eu tenho, a paixão pela igreja, ela é tão forte. Vou falar um pouquinho e já encerro, tá? Eu me lembro quando eu casei, nós morávamos numa casa alugada na rua 61 do Meridota, lá embaixo, perto dos predinhos, que fica perto de Jesus Me Salva. E nós não tínhamos carro, casamos por uma profecia de uma missionária que apareceu um dia numa oração, não me conhecia e falou para minha mãe, você tem um filho, ele está namorando, fala para ele que ele tem que casar em março. Eu segui a profecia e casei. Sexta-feira 13, arrebentei com a boca do balão. Imagine, o casamento teve de tudo. Meu pai indo para a cerimônia atropelou um motoqueiro, tudo aconteceu aquele dia. Aí, irmãos, eu sofria quando eu morava com os meus pais, por isso que hoje, meu filho, todo domingo, ele vem mais cedo para treinar a bateria dele aqui, para dar uma alinhada nas coisas. Às vezes eu penso em falar, não vou, eu estou cansado. Mas aí eu lembro, quando eu morava com meu pai e com a minha mãe, eles eram pastor. Eles nunca podiam me levar mais cedo. Quando conseguia, é porque ia ter que orar para alguém, e então tinha um ritual de exorcismo do lado e um ensaio do outro. Aí não tinha Uber na época. E aí, eu me lembro quando eu casei, eu estava tocando bateria naquela época, os pratos da bateria ficavam em casa, eu saía do Meridota ali, já na divisa do Chapadão, com os pratos na mão, dentro da sacola do panelão, atravessava o viaduto, ia lá para Cruzeiro do Sul, ensaiar com a moçada. Paixão, moço. Paixão. Paixão. Eu sempre falava para a minha equipe da época do louvor, preparem-se para fazer o que os médicos não estão fazendo no hospital, porque o nosso louvor vai curar todo mundo hoje. Eu pouco me lixava se tinha 2 ou 3 no culto, porque às vezes nós somos de uma cultura em que tinha culto quarta, sexta, domingo, terça de tarde, e hoje só tem 2 vezes por semana, pessoal, acho que é muito. E aí, a gente chegava, ensaiava, era louvor, às vezes eu me sentia igual Guns N' Roses, colocava um negócio na testa assim, o suor escorria, e eu tocava aquilo lá, eu falava, nossa, preciso tocar para Jesus, apaixonado por Jesus. Aí nós arrumamos um baterista que era mais louco que eu. Como que chama o menino lá? O Lucas. É isso mesmo. Irmãos, na primeira estrofe do primeiro hino do culto, Lucas começava a tocar, do nada eu olhava, ele era tomado pelo Espírito, estava no chão rolando, falando em línguas, e eu falava, tem que tocar a bateria. E ele lá. E eu falava, olha só, um menino de 14 anos, bêbado por Jesus.
1000 graus de unção. E aí a gente ensaiava, era aquela loucura. Mas também eu tenho memórias de quando o culto era na minha casa, quando a igreja começou, um dia antes, minha mãe pesava algumas dezenas de quilos a menos, né, mãe? Pegava um baldinho, meu pai trabalhava de mecânico, Daniel nem nascido, era nascido, mas era pequeno. Minha mãe pegava o balde, sentava na área, pegava uma bucha, lavava quadrado de piso por quadrado de piso, orando, Jesus, vai vir gente amanhã, Jesus, vai vir gente. Irmão, você não sabe que você está aqui hoje. Nós já oramos por quadrado do piso, para você um dia poder entrar e assistir um culto. É por isso que quando alguém sai da igreja, a gente fica muito triste. Porque a gente ora tanto para as pessoas, a gente coloca tanto amor naquela relação, que é como um divórcio para nós. Eu me lembro que nosso primeiro grupo de crianças que nós tínhamos lá na igreja, quando era em casa, irmãos, nós vamos ter uma cantata de Páscoa esse ano aqui, o pessoal já está organizando aí, tá? Quem quiser participar vai precisar de muita ajuda, inclusive. Mas escute isso. A igreja era na área, só tinha 2 folhas de telha, não cabia todo mundo. Então, na verdade, só cabia a parte do altar embaixo das telhas. E eu me lembro, tem fotos lá, eu preciso postar um dia para vocês verem. Eu me lembro que uma vez as irmãs ensaiaram as crianças para fazer uma encenação teatral. Nós não tínhamos dinheiro para fazer faixa, escrever as coisas numa lona, numa faixa de pano. Sabe o que as irmãs fizeram? Elas desenharam na cartolina o cenário. Eu falo isso, os meus olhos se enchem de lágrimas. Que hoje aqui, a gente terminou o louvor aqui, a gente está até comentando, antes de minha mãe falar, o som hoje está esquisito aqui, está alguma coisa desregulada. Que quando roubaram a igreja, levaram tudo que nós tínhamos de melhor. Tudo que nós tínhamos de melhor levaram, irmãos, de equipamento. E nós tínhamos coisas tão boas, que nós chegamos a gravar um CD com aquilo. Mas hoje, nós falamos aqui, nossa, o som está estranho, alguma coisa está desregulada. E logo eu lembro, o que é um som estranho? Perto de uma peça de teatro, de 15, 20 crianças, de cenário de cartolina no fundo. E aquele teatro, vocês sabem, é igual de filme. A criança está lá e ela vai falar dos 5 pães e 2 peixes, ela não sabe. Aí uma empurra a outra, derruba no meio da peça. Aí a outra começa a chorar. Aí a mãe da irmã tem que vir pegar a criança. É aquela peça de teatro, irmãos, que é tudo bonitinho, mas você não entende nada. Mas, sabe, com o coração? Para Jesus. Para Jesus. Paixão pela igreja. Eu termino falando, esses tempos atrás, há uns 3 anos atrás, quando acabou a pandemia, eu estava numa reunião de trabalho em São Paulo, e naquela semana tive a grata surpresa e pude realizar um sonho. Para quem nunca foi, vá. Tem visitação, você tem que pagar para fazer a visitação na Cripta da Sé. Coisas subterrâneas embaixo da Catedral da Sé. Está enterrado lá todos os fundadores da cidade de São Paulo e os arcebispos mais importantes da época. Acho que são quase 10 pessoas. E aí eu fui conhecer para aprender história, né? Que eu gosto, estudei para isso, fui lá e ouvindo a mulher lá que estava guiando todos os turistas. Aí eu sentei lá, cara. Eu respirei fundo, fechei os meus olhos. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, nós estamos na cidade mais populosa do hemisfério, um monte de gente lá fora se drogando, se matando, e aqui teve gente que deu a vida para a cidade começar. Eu não sabia de coisas como, por exemplo, que o padre Anchieta ganhou o cacique Tibiriçá, que nós temos um distrito aqui, e o cacique Tibiriçá foi o primeiro a se converter ao cristianismo no Brasil. Você sabia disso? Eu não sabia. Só que para o padre Anchieta ganhar aquele cara. Sabe por que você está aqui? Porque alguém passou
situações penosas para você estar aqui. Eu acho que só o fato da sua história de vida já era o suficiente para você ficar quietinho, sentado aí, sem murmurar com a sua vida, falando que o problema é de A ou de B. Porque você lembra como foi difícil para você nascer, crescer na família que você cresceu e estar de pé hoje como você está. Mas se isso não é o suficiente, o seu passado, eu vos apresento um futuro, que é um futuro de paz, de prosperidade, onde na presença de Deus ainda vai ter uns probleminhas, mas Ele vai te dar condição de andar em lugares altos, e tudo que vier ao seu lado vai cair 1000 de um lado, vai pular a sua vez, vai cair 10.000 à sua direita, mas não vai acontecer nada com você, porque aquele que te guarda não dorme, e você verá a recompensa entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Você pode ficar de pé agora em nome de Jesus? Se você ama o Senhor, eu quero que você aplauda o nome dele bem forte nesse momento.